E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos iniciar o estudo dos gases. Conforme vimos anteriormente, o estado de gás constitui um dos estados fundamentais da matéria, caracterizado por moléculas em movimento permanente e aleatório. Para definirmos o estado de equilíbrio termodinâmico de um gás, assim como de qualquer fluido homogêneo, basta conhecermos as grandezas físicas de estado. Em outras palavras, basta conhecermos a pressão exercida pelo gás, o volume ocupado por ele e o valor de sua temperatura. Na prática, se conhecermos duas das três grandezas físicas de estado, a terceira fica determinada automaticamente, pois ela pode ser expressa em função das demais grandezas físicas. Matematicamente, eu posso dizer, portanto, que existe uma função da pressão, do volume e da temperatura igual a zero, chamada de equação de estado do fluido. No caso de um gás ideal, ou se você preferir, no caso de um gás perfeito, essa equação de estado assume uma forma particularmente simples, pois um gás ideal é uma idealização do gás real. E, portanto, surge a pergunta: que condições devem ser impostas a um gás real para que ele se comporte aproximadamente como um gás ideal? Nesse primeiro momento, basta que você saiba o seguinte: quanto maior a temperatura do gás e menor a sua pressão, mais um gás real se aproxima do comportamento de um gás ideal. Em outras palavras, quanto maior a temperatura do gás, ou seja, quanto mais distante sua temperatura estiver da temperatura crítica e menor for o valor de sua pressão, mais um gás real se aproxima do comportamento de um gás ideal. Na prática, trata-se de uma aproximação excelente, pois ela pode ser aplicada em vários casos. E aqui é importante destacar que na termodinâmica nós estamos tratando de um número muito grande de moléculas. E, portanto, grandezas físicas como pressão e temperatura refletem valores médios de grandezas físicas microscópicas. Vamos agora construir a equação de estado de um gás ideal, ou, se você preferir, de um gás perfeito. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já estou de volta. Dando sequência, vamos, portanto, obter a equação de estado de um gás ideal, ou, se você preferir, a equação de estado de um gás perfeito. Começando com a lei de Boyle. Essa lei nos diz o seguinte: mantida constante a temperatura de certa quantidade de gás ideal, verifica-se experimentalmente que o volume ocupado pelo gás varia de forma inversamente proporcional com a pressão exercida por ele. Se pressão e volume são grandezas físicas inversamente proporcionais, eu posso afirmar, portanto, que o produto da pressão pelo volume é uma constante. Graficamente, nós podemos representar essa transformação isotérmica em um gráfico da pressão em função do volume da seguinte forma: nós vamos obter aqui uma hipérbole. Perceba que, à medida que o volume aumenta, a pressão diminui, e à medida que o volume diminui, a pressão aumenta. Portanto, nós temos aqui uma transformação isotérmica. Muito bem. Nós podemos ainda relacionar dois estados de equilíbrio termodinâmico na transformação isotérmica da seguinte forma. Vamos imaginar que aqui eu tenha o estado de equilíbrio termodinâmico 1, com uma pressão P1 e um volume V1. E aqui um estado de equilíbrio termodinâmico 2, com a pressão P2 e o volume V2. Se o produto P vezes V é uma constante, eu posso escrever tranquilamente que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Muito bem, observe no quadro, portanto, a lei de Boyle e a sua representação gráfica. Vamos agora para a lei de Charles. Essa lei nos diz o seguinte: mantida constante a pressão de certa quantidade de gás ideal, verifica-se experimentalmente que o volume ocupado pelo gás
varia de forma diretamente proporcional com sua temperatura. Se o volume é diretamente proporcional à temperatura, eu posso escrever neste caso que a razão V sobre T é uma constante. Muito bem. No gráfico do volume em função da temperatura, portanto, a gente obtém uma reta crescente, já que volume e temperatura são grandezas físicas diretamente proporcionais. Portanto, aqui eu ilustro o estado de equilíbrio termodinâmico 1, com um volume V1 e uma temperatura T1, e aqui o estado de equilíbrio termodinâmico 2, com um volume V2 e uma temperatura T2. Se V sobre T permanece constante, eu posso escrever tranquilamente que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Muito bem? Já no gráfico da pressão em função do volume, como a pressão permanece constante, o gráfico obtido, de forma equivalente ao gráfico do lado, representando os estados de equilíbrio termodinâmico 1 e 2, nós vamos obter aqui um segmento de reta horizontal. Portanto, a pressão permanece constante. Aqui nós temos o volume V1 ocupado pelo gás ideal. E aqui nós temos o volume V2. E, portanto, temos aqui a representação de uma transformação isobárica, já que a pressão exercida pelo gás permanece constante. Observe no quadro, portanto, a lei de Boyle e a lei de Charles. Aqui, cumpre destacar que essas duas leis foram obtidas experimentalmente para o ar atmosférico enquanto gás nas condições normais de temperatura e pressão. Nessas condições, o ar atmosférico se comporta com muito boa aproximação como um gás ideal. Muito bem? Vamos agora para a lei de Guy-Lussac. Essa lei nos diz o seguinte: mantendo constante o volume de certa quantidade fixa de gás ideal, verifica-se experimentalmente que a pressão exercida pelo gás varia de forma diretamente proporcional com sua temperatura. Sendo assim, se a pressão e a temperatura são grandezas físicas diretamente proporcionais, eu posso assumir que pressão sobre temperatura é uma constante. Muito bem. Graficamente, no gráfico da pressão em função da temperatura, já que P e T são diretamente proporcionais, a gente obtém uma reta crescente. E, portanto, aqui eu ilustro o estado de equilíbrio termodinâmico 1 com pressão P1 e temperatura T1. E aqui nós temos o estado de equilíbrio termodinâmico 2 com uma pressão P2 e uma temperatura T2. Se a razão P sobre T permanece constante, eu posso escrever tranquilamente que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Já no gráfico da pressão em função do volume, como o volume permanece constante, nós vamos obter uma reta vertical retratando de forma equivalente os estados de equilíbrio termodinâmico 1 e 2. Portanto, nós vamos obter nesse gráfico, de forma equivalente, nós temos que o volume permanece constante e no estado de equilíbrio termodinâmico 1, a pressão vale P1, e para o mesmo volume V, nós temos aqui o estado de equilíbrio termodinâmico 2, com uma pressão P2. Muito bem. Como o volume permanece constante, nós temos aqui uma transformação isométrica isovolumétrica, ou, se você preferir, isocórica. Muito bem. Observe no quadro mais uma vez
todas as leis experimentais e os resultados obtidos. A partir delas, nós temos condições agora de determinar a equação de estado do gás ideal. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já já estou de volta. Dando sequência, vamos, portanto, determinar agora a equação de estado de um gás perfeito. Observe o quadro. Nele eu ilustro duas transformações sofridas pelo gás ideal. A primeira transformação é isobárica, onde o gás parte do estado de equilíbrio termodinâmico inicial, representado pelas pressões P0 e V0, até atingir um estado de equilíbrio termodinâmico intermediário, representado pela letra A. A partir do estado A, o gás sofre uma transformação isotérmica até atingir o estado de equilíbrio termodinâmico final, representado pelas pressões P e V. Observe ainda que o estado de equilíbrio termodinâmico inicial do gás ideal se encontra sobre a isoterma de temperatura T0 e o estado de equilíbrio termodinâmico final encontra-se sobre a isoterma de temperatura T. Muito bem, vamos, portanto, equacionar cada uma das transformações, tendo como base as leis experimentais que vimos há pouco. Na transformação isobárica, eu posso escrever diretamente que o volume inicial ocupado pelo gás sobre a temperatura inicial é igual ao volume ocupado no estado A sobre a temperatura TA, que é justamente a temperatura T, pois o estado de equilíbrio termodinâmico, representado pela letra A, também encontra-se sobre a isoterma de temperatura T, conforme eu ilustro no gráfico. Consequentemente, a gente obtém essa igualdade. Já na transformação isotérmica, eu posso escrever que a pressão no estado A, que é justamente P0, vezes o volume ocupado no estado A, é igual a pressão P vezes o volume V. Muito bem. Eu vou isolar nessa expressão o volume VA. Sendo assim, a gente obtém que VA é igual a V0 vezes a temperatura T sobre a temperatura T0. Vou isolar o volume VA na expressão de baixo. Portanto, a gente obtém VA é igual a pressão P vezes o volume V sobre a pressão P0. Igualando essas duas expressões, a gente obtém V0 vezes T dividido por T0 é igual a pressão P vezes o volume V sobre a pressão P0. Muito bem. Consequentemente, eu posso escrever a partir dessa igualdade que P0 vezes V0 sobre T0, P0 vezes V0 sobre T0 é igual à pressão P vezes o volume V sobre a temperatura T. E, portanto, eu posso concluir que, de forma geral, o produto P vezes V sobre T é uma constante. Muito bem. Observe no quadro a expressão obtida e toda a análise realizada. Aqui, convém destacar que a quantidade de gás existente permaneceu constante em todas as transformações sofridas e que a constante obtida a partir dos cálculos apresentados depende da natureza do gás que sofreu as transformações e da quantidade de gás existente. Para obtê-la, eu vou recorrer à Lei de Avogadro. Nós vamos estudar com mais detalhes essa lei futuramente. Ela nos diz o seguinte: um mol de gás perfeito nas condições normais de temperatura e pressão ocupa sempre o mesmo volume, a saber, 22,415 litros. Ora, se eu estou assumindo
que a quantidade de gás existente é igual a 1 mol, 1 mol não afeta o resultado obtido. Representando esse resultado, essa constante pela letra R, chamada de constante real dos gases perfeitos, nós podemos determiná-la a partir da lei de Avogadro da seguinte forma: P vezes V sobre T é igual a 1 mol vezes essa constante R. Consequentemente, nós vamos obter a pressão P é 1 atm, o volume 22,415 litros sobre 0 graus Celsius e, portanto, 273,15 Kelvin. Efetuando os cálculos, você vai encontrar aproximadamente 0,082 atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Nós podemos ainda determinar a constante R em Joule por mol Kelvin. Para fazer isso, eu vou efetuar o seguinte cálculo. Observe o quadro. 1 atm corresponde a 1,013 vezes 10 elevado à quinta pascal. Lembre-se que 1 pascal é 1 newton por metro quadrado. Vezes o volume em metro cúbico, portanto 0,022415, tudo isso dividido por 273,15 Kelvin. Muito bem, então aqui nós temos o volume em metro cúbico. Efetuando os cálculos, você vai encontrar aproximadamente 8,31 Joule por mol Kelvin. Não se esqueça, eu reforço, que o pascal é newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado vezes metro cúbico nos fornece newton metro e, portanto, o joule, conforme eu ilustro no quadro. Muito bem? Bom, conhecendo o valor de R, eu posso escrever agora aqui P vezes V sobre T é igual a R. Ora, mantidas as mesmas condições, o volume ocupado pelo gás é diretamente proporcional à quantidade de gás existente. Representando essa quantidade pela letra N, medida em mol, eu posso afirmar que, eu reforço, mantidas as mesmas condições, N mols de gás ideal, de gás perfeito, ocupam um volume N vezes maior. Portanto, o volume V, obtido a partir dessa expressão, para N mols de gás perfeito, fica dado por N vezes R vezes T sobre a pressão P. Muito bem. Consequentemente, a gente obtém que o produto da pressão exercida pelo gás pelo volume ocupado por ele é igual à quantidade de gás existente medida em mol vezes a constante real dos gases perfeitos vezes a temperatura absoluta T. Essa expressão é justamente a equação de estado dos gases ideais, também chamada de equação de Clapeyron. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida e toda a análise realizada. Aqui convém destacar que a quantidade de gás N medida em mol pode ser determinada pela expressão. Nós temos N sobre Na. N é o número de moléculas e Na é a constante de Avogadro. Ela é dada pelo seguinte valor. Nós temos 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas por mol. Muito bem? Nós podemos ainda determinar a quantidade de gás existente
por meio da seguinte expressão. Nós temos que N, medido em mol, é igual à massa existente do gás sobre M grande. M grande representa sua massa molar medida em gramas por mol. Portanto, vamos ilustrar este fato aqui. A massa do gás medida em grama e a massa molar medida em grama por mol. Muito bem. Frequentemente, a equação de Clapeyron é expressa através da constante de Boltzmann. Para fazer isso, observe o cálculo no quadro. Eu sei que PV é igual a nRT. Então, pressão vezes volume é igual a nRT. Eu vou substituir N por N sobre NA. Portanto, nós temos N sobre NA. Portanto, nós temos exatamente essa expressão. R sobre NA é justamente a constante de Boltzmann, que eu ilustro no quadro, representada pela letra K. Nós temos que K é igual a R sobre NA. Muito bem. Substituindo o valor de R nessa expressão, 8,31 Joule por mol Kelvin, e substituindo NA, 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas por mol, você vai obter o seguinte valor. K, portanto, é igual a... Então, nós temos 1,38 vezes 10 elevado a menos 23. 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 Joule por molécula Kelvin. Muito bem? Então, observe no quadro a constante de Boltzmann. E com isso, a equação de Clapeyron fica dada por P vezes V é igual ao número de moléculas N vezes a constante de Boltzmann K vezes a temperatura absoluta T. Muito bem. Observe no quadro, portanto, todas as expressões obtidas, todas as análises realizadas. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.